Olá, eu sou o Dr. Gilmar Reis e estou aqui apresentando Saúde Todo Dia. Hoje, gente, eu vou vir com um assunto que ele é triste. Nós acordamos hoje com as notícias nas mídias sociais que o cantor João Carreiro, de 41 anos, faleceu devido a complicações de uma cirurgia no coração. Ele foi fazer uma troca da válvula mitral devido a um prolapso valvar e faleceu em decorrência dessas complicações que podem acontecer numa cirurgia cardíaca. Mas o que é uma válvula cardíaca? A válvula cardíaca é uma estrutura que existe, que ela funciona como se fosse um portão para o fluxo do sangue dentro das cavidades do coração. O coração possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue, quando chega do átrio direito, para passar para o ventrículo direito, existe um portão que a gente chama de válvula tricúspide. Quando ele passa do ventrículo direito para ir para o pulmão, existe um outro portão que chama válvula pulmonar. Quando ele volta do pulmão para o coração, já oxigenado, chegando no átrio esquerdo, ao adentrar o ventrículo esquerdo, tem um outro portão chamado válvula mitral. E daí, para jogar o sangue para a corrente sanguínea, para a nutrição de todos os órgãos e tecidos, nós temos um quarto portão chamado válvula aórtica. Então, essas são as 4 válvulas cardíacas. O que aconteceu com o João Carreiro foi um problema na válvula mitral. E existem vários problemas que podem acontecer na válvula mitral. Um dos mais comuns é o prolapso da válvula mitral. Mas o que é essa palavra esquisita chamada prolapso? Então, só para vocês entenderem, o movimento da válvula ele é mais ou menos dessa forma. Quando eu tenho um prolapso, significa que o folheto da válvula ele ficou mais longo do que o normal e ele forma uma barriguinha. E ele fecha fazendo essa barriguinha que a gente está vendo aqui. Essa barriguinha, dependendo dos limites que ela forma, a gente denomina de prolapso valvar. Ou seja, o prolapso é o alongamento de uma dessas válvulas. Mas o que são os problemas valvares? No Brasil, nós temos em torno de 1 a 5 brasileiros a cada 1.000 pessoas podem ter algum tipo de problema nas válvulas. E aí pode ser qualquer uma das válvulas, não somente a válvula mitral. Né? E esses problemas podem levar à necessidade de fazer uma cirurgia dessa válvula, seja fazendo uma plástica da válvula, que também temos cirurgias plásticas das válvulas do coração, ou então fazendo uma troca da válvula, colocando uma válvula artificial, feita especificamente para encaixar em uma dessas 4 portões, vamos dizer assim, que nós temos no coração. E isso é muito importante nós entendermos, porque a principal causa de doença valvar no Brasil, ela é adquirida. Ela vem através de complicações de uma infecção de garganta, causada por um tipo de bactéria chamada Streptococcus. Essas infecções, elas infelizmente são mais comuns, quanto menos é o padrão de oportunidade de acesso à saúde, de controle, de higiene, ou seja, quanto menos favorecida economicamente é a população, maior é a taxa de infecções pelo estreptococo. Por isso que é importante o saneamento básico, o check-up, o controle pediátrico e quando tem uma infecção de garganta, uma virose, ser avaliado rapidamente para ver se se trata de uma amigdalite bacteriana. Porque para isso nós temos tratamento e a gente consegue evitar as complicações de uma amigdalite bacteriana por estreptococo, que é um problema no coração bem mais grave do que a própria amigdalite per si. De cada 5 brasileiros em 1.000 que têm problemas valvares, metade, pouco mais da metade deles, esses problemas são devido às doenças reumáticas, seguido da doença da válvula aórtica degenerativa.
A doença degenerativa da válvula aórtica é quando eu tenho, à medida que nós envelhecemos, eu vou fazendo, essa válvula vai ficando dura, vai ficando grossa e cálcio vai aderindo nessa válvula. E aí ela vai diminuindo a sua abertura, gerando o que a gente chama de uma estenose, que é uma redução da abertura. E essa estenose pode dificultar muito o envio do sangue do coração, do ventrículo esquerdo, para a circulação. É a principal doença valvar degenerativa na população acima de 65 anos. Né? É a principal causa de cirurgias em pacientes de cirurgias valvares em pacientes acima de 65 anos. Então é muito importante a gente saber como as doenças ocorrem na população, exatamente para que nós possamos fazer as abordagens. No caso do cantor, ele teve o que se chama um prolapso valvar mitral. O prolapso valvar mitral é a terceira principal causa de doença valvar no Brasil. Né? Importante causa de indicação de cirurgias da válvula mitral e também é uma causa muito comum que necessita, por exemplo, de fazer uso de antibiótico terapia profilática quando a gente vai fazer um tratamento dentário. E por que isso? Porque as alterações que ocorrem na válvula mitral favorecem que as bactérias que circulam no sangue quando a gente está fazendo um tratamento dentário possa ir lá e aderir na válvula. E se ela se ela se instala na válvula, eu vou ter o que chamam de infecção da válvula, que é um problema muito grave, chamada endocardite. Bom, só que nós temos um universo muito grande de pessoas com prolapso valvar e, felizmente, só um pequeno número, menos de 10% das pessoas que têm prolapso valvar, é que vão progredir para as formas mais graves da doença. Infelizmente, o João Carreiro foi um desses 10%, né, que, apesar de todo o cuidado que ele teve, infelizmente, a doença da válvula progrediu. Nestas situações, é mais comum que essa doença da válvula mitral seja de origem congênita. E quando eu tenho um acometimento congênito da válvula mitral levando ao prolapso, que é essa barriguinha que forma, geralmente o grau de acometimento de lesão que surge nas pessoas são mais intensas. Que no prolapso valvar congênito, ela pode manifestar em graus leves, mas pode manifestar em graus moderados e graus mais importantes que necessitam, inclusive, da cirurgia. É uma importante causa de cirurgia não só no Brasil, mas em todo o mundo. Só para vocês terem uma ideia, né, da importância das doenças valvares no contexto da saúde brasileira, quase 200 mil brasileiros são internados anualmente devido a problemas nas válvulas. Mas, felizmente, menos de 10% destes necessitam de uma cirurgia da válvula. Os tratamentos hoje estão melhorando muito e hoje, muitas vezes, a gente consegue fazer esses tratamentos sem precisar de fazer uma cirurgia abrindo o peito da pessoa. Infelizmente, no que tange a determinadas válvulas, isso não é possível ainda. Ou seja, nós temos que sempre que fazer uma cirurgia aberta, que a gente chama, que é aquela cirurgia que eu abro o peito e abro o coração para trocar a válvula. Em outras situações, em determinados tipos de prolapso, como eles se manifestam, e na válvula aórtica, eu tenho a facilidade de fazer esse procedimento percutaneamente, ou seja, através de pegar uma veia, uma artéria do braço da pessoa ou da perna e chegar ao coração e fazer esse procedimento, como se fosse um cateterismo cardíaco. Né? Essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês e não poderia fechar essa nossa conversa de saúde todo dia hoje sem desejar os meus mais profundos sentimentos aos familiares do João Carreiro, aos fãs, aos seguidores, né, e aos amigos, né,
deste jovem cantor que tanto nos embalou aí recentemente com músicas que fizeram sucesso para todos nós. Que Deus conforte a família do João Carreiro e que o tenha, né, e que acolha o João Carreiro onde quer que ele esteja.